Desde o início desse canal eu falei sobre personalidades que me moldaram ao longo dos anos. Falando sobre livros que eu leio e dos conteúdos sobre investimentos e empreendedorismo que eu passo aqui pra vocês. Só que tudo isso tem uma base. E se hoje eu falo sobre empreendedorismo, negócios e gerenciamento de pessoas, é porque tá aqui no meu sangue. Em 8 meses de canal eu nunca contei a história da minha família, das empresas que meus pais fundaram e como eles saíram do zero para chegar em um faturamento anual de mais de 6 milhões de reais. E hoje eu vou contar a história dos meus pais e mostrar como que eles saíram do nada e construíram um império através do empreendedorismo. Vamos pro vídeo. Nascidos na década de 80, Fábio Júnior Ferreira Lima Filho e Eliandra da Silva Lima, vulgo os meus pais, como muitos empreendedores, não tiveram uma infância nada fácil. Tiveram que começar a trabalhar cedo para ajudar seus pais no sustento de casa. O primeiro contato do meu pai com o trabalho propriamente dito foi quando ele tinha uns 7, 8 anos e ele ainda morava na fazenda com os meus avós. E ele sempre observava meu avô piando a vaca. Se você não sabe muito bem o que é essa nomenclatura, piar a vaca é quando você pega uma corda e amarra a perna dela. Aí o outro cara vem e só tira o leite da vaca, aí você desamarra a vaca e solta ela. E quem fazia todo esse processo era meu avô, de amarrar, tirar o leite, aí depois ter que desamarrar, e tudo isso demorava muito tempo. E um belo dia, meu pai, sempre curioso, foi brincar de amarrar a perna da vaca, deixando ela já toda prontinha para o meu avô só chegar e tirar o leite. E meu avô olhou para aquilo ali e pensou: uai, bem que esse menino leva jeito para fazer isso. E ele tá fazendo isso aí, eu tô terminando meu serviço aqui muito mais rápido. Acabou. Dali em diante, meu pai nunca mais soube o que era ver um programa da Xuxa em paz de manhã. Todos os dias ele tinha que ir lá, acordar cedo, ajudar meu avô a tirar o leite da vaca, só que os trabalhos foram só piorando. Primeiro era amarrar, depois era tirar o leite, depois ele já tinha que ir lá apartar a vaca, depois entregar o leite pro leiteiro e daí em diante é só pra trás. Mal sabia ele que essa seria uma das maiores lições sobre persistência que ele poderia ter na vida. Em um certo dia, meu avô, o pai do meu pai, ele percebeu que a família estava precisando de mais dinheiro. E eles tinham uma plantação de mandioca na fazenda onde eles moravam. E o que eles fizeram? Eles pegaram meia mandioca e fizeram um saquinho pequeno de farinha. Só que eles não tinham lugar nenhum para vender essa farinha e nem automóvel para sair da fazenda e chegar na cidade para tentar vender esse saco de farinha. E o que eles fizeram? Eles começaram a pegar carona com um leiteiro que meu avô vendia o leite e iam na carroça do cara da fazenda lá para a cidade. E eles disseram que quando chegasse na cidade ia dar um jeito de vender a farinha. Eles não tinham nem lugar para fazer isso. E chegando lá na cidade com aquele saquinho minúsculo de farinha, o que minha avó pensou? Onde que é um lugar onde todas as pessoas aqui da cidade se aglomeram para fazer compras de comidas e para casa? A feira. Então eles decidiram ir pra feira vender aquele saco de farinha. Só que tinha um problema. Eles não tinham ponto nenhum na feira. E quem que ia vender? Era justamente a minha avó e meu pai. Porque meu avô ele tinha muita vergonha de falar com as outras pessoas. E o que minha avó fez? Chegando lá na feira, ela viu que um cara que vendia caldo de cana, que aqui em Goiás a gente chama de garapa, viu que a barraca do cara que vendia esse caldo de cana tinha um mini espaço sobrando. Então o que ela fez? Ela foi lá conversar com o cara para ver se eles podiam ficar ali naquele espacinho para vender aquele saco da feira. Ela chegou no cara e disse: a gente tá querendo vender esse saquinho pequeno aqui de farinha e eu tô vendo aqui que você tem um espaço sobrando e você nem tá usando. Será que eu poderia usar esse espaço para vender esse saco de farinha? Obviamente, se não for te atrapalhar. Cara, olha como as coisas se encaixam perfeitamente. O cara, na maior boa vontade, disse que poderia usar o espaço ali sem problemas. E eles estavam ansiosos para vender a farinha. O que aconteceu? Não venderam nada. Eles voltaram para casa com a mesma quantidade de farinha que eles tinham chegado na feira. Só que meu avô acreditava naquilo. Ele acreditava que essa farinha poderia dar certo porque a farinha era realmente muito gostosa. E como a feira acontecia todo domingo, naquela semana eles pegaram outro pedaço de mandioca e fizeram mais um saquinho de farinha. E na outra semana foram para a feira tentar vender novamente naquele mesmo espaço da barraquinha do caldo de cana. Nesse domingo, sabe quantas vendas eles fizeram? Também nenhum. Já meio desanimado com aquele negócio, meu avô virou e disse: cara, a gente só vai tentar mais uma vez. A gente vai pegar mais uma mandioca, a gente vai fazer mais um saco de farinha e a gente vai. Se a gente não fizer nenhuma venda, a gente para. Sabe quantas vendas eles fizeram naquele domingo?
justamente uma. E aquela venda mudou a vida de várias gerações. Porque, cara, aquilo deu um gás na família tão grande para que eles pudessem voltar no outro domingo e fazer mais a venda. Quem aqui é vendedor sabe que quando você faz a sua primeira venda, isso dá um estímulo muito grande. E olha a importância de um bom produto. A pessoa que comprou aquela farinha, ela gostou tanto que ela começou a falar para todas as outras pessoas da feira. E no domingo seguinte, eles voltaram com mais 2 sacos de farinha. E eles voltaram para a fazenda com sacos completamente vazios e o bolso cheio de dinheiro. Dinheiro que eles usaram para comprar mais mandioca e fazer mais farinha, expandindo ainda mais o negócio. E com tudo fluindo bem, a cidade de Morrinhos ficou pequena para os produtores de farinha e eles decidiram ir morar em Caldas Novas para vender a farinha para todo o estado de Goiás. E lá eles já tinham fábrica própria, automóvel para levar as farinhas para todos os supermercados da região e um ponto de venda bem localizado na feira de Caldas Novas. No decorrer do vídeo você vai perceber que a família do meu pai ela é mais voltada para farinha e a família da minha mãe ela é mais voltada para tecido, como produção de camiseta, de calcinha, de biquínis. E a história da minha mãe é um pouco diferente, porque na verdade ela nunca teve opção de não trabalhar. Eles nunca passaram fome, tantas necessidades assim, só que eles tiveram que ter persistência. Você vai entender por quê. No final da década de 80, o meu avô, José Mamed, ele vendeu a casa onde eles moravam, porque o sonho da minha avó era morar numa casa maior, com muitos quartos, uma área bem grande, onde as crianças poderiam correr e brincar e aproveitar livremente. Então ele pegou o dinheiro da venda da casa e deixou aplicado na poupança. E o que aconteceu no começo da década de 90? O confisco do Collor. E agora sem casa, tendo que morar de aluguel, sem dinheiro e sem saber do que fazer da vida, eles ficaram desesperados. Só que eles tinham 2 escolhas do que fazer com o pouco dinheiro que eles tinham para pagar o aluguel. Ou eles pagavam o aluguel, ou eles pegavam um pouco dinheiro que eles tinham e de alguma forma arrumavam um jeito de fazer mais dinheiro. E loucos, mas felizmente optaram pela segunda opção. E Fábio, como é que eles fizeram para fazer mais dinheiro? Pois é, a minha avó ela tinha uma máquina de costura daquelas bem antigas. Então eles compraram aqueles rolos de panos gigantes e começaram a fazer calcinhas, a produzir muitas calcinhas. Só que produzir não adianta nada, você tem que dar um jeito de vender. E quem que vendia? Justamente a minha mãe. E ela não vendia sozinha não. Minha mãe junto com a sua irmã, que era 2 anos mais velha, saíam pelas ruas de Pires do Rio, que fica no interior de Goiás, vendendo calcinha de porta em porta para ajudar a sua família no sustento. Eu vou te falar, viu? Essas 2 são as melhores vendedoras que eu já vi na minha vida. Caio Carneiro, Flávio Augusto, Primo Rico ficam longe perto dessas 2. É impossível você sentar numa mesa junto com essas 2 e elas não te venderem nada. Mas pô, vendendo desde os 10 anos de idade, de porta em porta, é claro que elas iriam ficar boas. E elas ficaram tão boas que o negócio só foi expandindo. Primeiro era só minha avó que costurava no fundo do barracão onde eles moravam. Depois eles já contrataram outras costureiras para produzir mais calcinha e poder vender mais. E sempre reinvestindo no negócio, o Pires do Rio também ficou pequena para as produtoras de calcinha e elas decidiram ir para Caldas Novas, que era uma cidade maior com mais oportunidades. E chegando em Caldas Novas, eles já construíram loja física, depois já tinha uma barraquinha também bem localizada na feira de Caldas Novas, onde ali ficaram por um bom tempo. E como todo empreendedor tem uma motivação, a minha mãe falava que a motivação para ela vender mais é comprar suas calças e as suas roupas de marca que ela tanto gostava. Cada um com a sua motivação, né? Não tem jeito. Você vendendo mais já tá bom. Se você percebeu, o fim da história do meu pai terminou na feira de Caldas Novas. E o fim da história da minha mãe também. E foi ali, na feira pública de Caldas Novas, onde Fábio e Eliandra se encontraram. Um vendendo farinha e o outro vendendo calcinha. Ali começava uma grande história. Eu vou te falar, eles se conheceram tão bem que logo já tiveram uma filha. O meu pai tendo apenas 17 anos de idade e minha mãe 18, eles tiveram a Jéssica, que é a minha irmã mais velha. Parece fofo, né? Mas não foi fofinho assim não. Até porque os 2 ainda eram sustentados e moravam com os pais. Trabalhavam pra caramba, mas não tinham tanto dinheiro assim pra sustentar uma criança. E a gente sabe que o sapo pula só quando o calo aperta. Então, eles decidiram que tinha que ganhar mais dinheiro. Então, a minha mãe, com o instinto empreendedor dentro dela, o instinto de vendas, decidiu abrir a sua primeira loja. Uma loja de biquínis no centro de Caldas Novas. E se você não conhece, Caldas Novas é uma cidade muito famosa que recebe turistas do Brasil e do mundo inteiro por conta das suas águas termais que nascem
quentes de forma natural. E por isso tem parques de diversões e lojas para esses turistas. E minha mãe decidiu montar uma loja de biquíni no fundo de uma galeria. E essa lojinha no fundo da galeria, o aluguel que ela pagava era igual a 50% das suas vendas. Não é do lucro líquido não, é das vendas da minha mãe. Ela pagava 50% de aluguel. Fora o imposto, funcionário, conta de energia, conta de água que ela ainda tinha que pagar. Por exemplo, se minha mãe vendia 10 mil reais no mês, 5 mil era só para pagar o aluguel, porque realmente os juros eram muito altos na época e a galera apertava. Só que os dois juntos decidiram que não iriam desistir. O lugar era ruim, a arquitetura era antiga, porém era o que eles tinham e eles tinham que se virar. Vale ressaltar também que no momento que eles tiveram a Jéssica, nenhum dos dois pensou em trabalhar para alguém, por conta do exemplo que eles tinham dos pais. Eles já tinham noção que o que realmente dá dinheiro é você empreender, é você vender alguma coisa. E também porque eles não tinham feito faculdade ainda, então eles não tinham um ramo para eles trabalhar. E sim, em 1998 eles tiveram a Jéssica, apenas 4 anos depois, em 2002, eles tiveram eu. Oh. E aí sim eles pensaram, agora a gente vai ter que ganhar mais dinheiro. E qual foi a jogada deles? Eles pensaram assim, cara, se a gente tem uma loja e a gente tem esse faturamento todos os meses, significa que se eu montar mais lojas, eu vou ganhar mais dinheiro. E com apenas 22 anos de idade, 2 filhos para sustentar e funcionários para pagar, eles decidiram expandir os negócios. Foi onde a visão empreendedora do meu pai veio à tona. E a gente sempre pensa que é de repente, sempre pensa que é do nada, né? Só que olha a história do meu pai. Desde quando ele percebeu que amarrar a perna da vaca ajudaria o pai dele a ir mais rápido, até quando ele vendia farinha na feira, tudo isso foi construindo uma mente empreendedora que é a mente que ele tem hoje. Toda essa bagagem, toda essa estrutura fez com que meu pai tivesse uma mente impressionante. E ele passando em uma rua isolada, ele viu uma loja para alugar um terreno, um galpão. Mas não era qualquer loja não. Tava longe do centro, tava longe dos hotéis, não tinha literalmente nada perto. E meu pai olhou para aquilo e falou: aqui tem uma grande oportunidade. O terreno era longe do centro, não tinha nada perto. Outros empreendedores até pensavam em construir algum prédio ali, só que ninguém tinha coragem de construir, porque o terreno era totalmente mal localizado. Ninguém era doido de construir nada ali perto, só que meu pai foi contra a manada. Só que a visão do meu pai já era de longo prazo. Ele pensou, no futuro, as pessoas vão ver que aqui é grande e tem boa localização para prédios e clubes. E antes de todo mundo, eu vou ser a única loja no meio desses clubes e desses hotéis. Então eles começaram a colocar a mão na massa. E como a loja era muito grande, era difícil colocar mercadoria lá dentro. Por 2 pontos. Primeiro, porque meu pai ainda não tinha tanto dinheiro para poder lotar a loja de mercadoria. E segundo, como a loja era muito grande, qualquer quantia de mercadoria que você colocasse lá dentro, parecia que a loja estivesse vazia. E você deve estar se perguntando qual mercadoria que a gente vende. Pois é, a gente vende literalmente qualquer coisa. O que o cliente quisesse comprar, cara, meu pai dava um jeito de vender. Nosso ponto forte na época e até hoje é biquíni, boias, miniatura de carro, cubo mágico, copos personalizados, caneca, espaguete, almofada, qualquer coisa que você quiser comprar sobre curiosidades, a gente tem. E essa diversificação fez com que meus pais atingissem um público que as outras lojas não conseguiam alcançar. Porque desde o início eles já tinham entendido que se eles tivessem ficado apenas com foco em biquínis, como era a primeira loja que a minha mãe tinha montado lá na galeria, eles teriam muitos concorrentes. Porque pensa comigo, em uma cidade onde o foco é parque aquático, qual que vai ser a coisa que as pessoas vão começar a vender? Obviamente vai ser biquíni. E então eles saíram desse padrão e foram para um lado totalmente diferente. E é aí onde você tem resultados. E no meio desse alvoroço todo, quando eles estavam começando a dar certo, já tinha 2 lojas rodando, eles pensaram, pô, vou colocar mais um problema na minha vida. Eles decidiram fazer faculdade. A parte da minha mãe é porque ela realmente queria fazer uma faculdade e meu pai fez mais para acompanhar ela. E também porque meu pai queria saber sobre as leis trabalhistas que ele tinha que saber para poder coordenar o negócio. Então, os dois juntos, em 2006, foram fazer faculdade de Direito. E cara, falando como filho agora, eles já tinham uns 26 anos de idade, eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos. Cara, foi um dos piores momentos da minha vida. Porque dos meus 5 até os meus 10 anos de idade, eu literalmente não via meus pais em casa, em nenhuma hora do dia. E hoje, olhando pra trás, eu entendo a razão, porque
hoje eu entendo que eles foram pais muito jovens e sei que eles ainda não tinham muita coisa para viver, porque realmente é muito difícil você ter que dar atenção para os seus filhos quando você tem muitas coisas para resolver. Porque o meu dia era basicamente o seguinte: eu acordava de manhã, os meus pais já tinham saído para a loja porque eles tinham que ir trabalhar. Quando eles voltavam para casa para almoçar, eu já tinha ido para a escola. E quando eu chegava da escola, meus pais eles já tinham ido para a faculdade. E quando eles chegavam da faculdade, eu já estava dormindo, porque eles chegavam mais ou menos umas 11 horas da noite. Quem me levava e me buscava era uma babá que eles tinham contratado para cuidar de mim durante o dia, porque eu realmente não via meus pais o dia inteiro. E eu não ver os meus pais durante a semana dos meus 5 até os meus 10 anos de idade fez com que eu criasse uma relação tão forte com os meus pais que fizesse com que cada momento fosse especial. E hoje eu sei que não é fácil você ter que escolher entre fazer faculdade e gerenciar um negócio para construir o seu futuro em troca dos seus filhos. Só que eles estavam ali construindo todos os dias para que a gente tivesse abundância, prosperidade e muito mais tempo de qualidade no futuro. E como é bom, cara, olhar para trás e saber que tudo deu certo. E quando formaram em 2011, já com uma mente mais clara, decidiram abrir um escritório de advocacia, só que não deu muito certo, o escritório só dava prejuízo, então eles decidiram fechar o escritório. Mas lembra da loja no meio do nada, que meu pai tinha certeza que ali daria certo? E não é que deu mesmo? Hoje, aquela região é o maior conglomerado de hotéis e de clubes de toda a cidade de Caldas Novas. De uma lojinha minúscula, de dentro de uma galeria. Todos os anos, eles deixavam de mudar de casa, trocar de carro, de fazer viagens para guardar um pouco de dinheiro e construir mais e mais lojas todos os anos, em pontos estratégicos da cidade de Caldas Novas. E hoje, com 9 lojas, foi assim que eles conseguiram sair do zero, do negativo basicamente, para um faturamento anual de mais de 6 milhões de reais. E essa, meu querido, é uma grande história. E é com grande orgulho que eu tenho o prazer de falar que essa é a história da minha família. E se eu pudesse definir em poucas palavras tudo que você escutou nesse vídeo e como que eles conseguiram fazer tudo isso, seria apenas uma: persistência. E se você gostou do vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, dessas histórias inspiradoras, deixa o seu like e deixa aqui nos comentários se eu devo continuar fazendo e trazendo mais vídeos sobre essas histórias empreendedoras e inspiradoras que fazem a gente se tornar um ser humano cada vez melhor. Sem mais delongas, meu nome é Fábio Júnior e esse é o Ricalizando. Até o nosso próximo vídeo e tchau!